O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem tinha se casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Hoje, como os padres temos reunião com o bispo, preciso ser breve, não sei se para a tristeza ou a alegria de vocês. Muito bem, meus santos, celebramos a memória de São João Batista. São João Batista, aquele purificado desde o ventre da sua mãe, de modo que nós celebramos tanto o seu nascimento, como celebramos também o seu martírio. Então hoje celebramos o seu martírio. Ontem nós celebrávamos Santo Agostinho de Hipona, bispo, e eu gostaria de iniciar a homilia com uma frase de Santo Agostinho, que se adequa a esta memória que estamos celebrando. Santo Agostinho diz assim: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em si mesmo. Isto é, eu pego do Evangelho apenas aquilo que se adequa aos meus gostos e rejeito aquilo que não entra no meu coração, que me exige muito sacrifício. Ora, se isso eu faço, se eu seleciono em que eu vou crer, o que eu vou viver, não é em Deus que eu creio, não é no Evangelho que eu creio, mas em mim mesmo. Eu sou o Deus da minha vida. Pois bem, nós vemos isto hoje na vida de São João Batista e de Herodes. São João Batista que acolhe toda a verdade, toda a vontade de Deus e a vive mesmo que com detrimento de si, mesmo que com prejuízo para si. Já Herodes, que vai querer selecionar. A palavra de Deus diz aqui no versículo 26, ouvimos o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, no versículo 26, diz assim, que no versículo 20, diz que Herodes tinha medo de João, que Herodíades queria a morte de João, porque
Herodes e Herodíades eram amaziados, eram ajuntados, como se diz aqui em Cuiabá, eram adjojados. E João Batista disse: é errado, é proibido, é pecado, ela é a mulher do seu irmão, é proibido ficar com ela. E isso fazia com que Herodíades nutrisse no seu coração um ódio mortal. Mas a atitude de Herodes era diferente, diz aqui, versículo 20. Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era um homem justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Isto é, tinha coisas que João falava que tocavam o coração de Herodes. Ele gostava de ouvir João Batista. Herodes gostava de ouvir João Batista. Algumas coisas que João Batista falava vinham ao encontro daquilo que ele queria para a sua vida também. Vocês percebem que não era um homem de todo fechado a Deus. Ele gostava de muita coisa que João Batista falava e ensinava, mas não estava disposto a abraçar tudo. Ele selecionava. Isto é, quando vinha a parte de que ele tinha que abandonar aquele pecado, que ele tinha que abandonar Herodíades, o seu coração se entristecia porque ele não queria largar. Ele estava ali, dividido, de modo que não encontrava felicidade plena em Deus, porque estava no pecado, e não encontrava alegria nas coisas mundanas. Por quê? Porque de alguma maneira ainda estava ligado à verdade. A verdade incomodava o seu coração. Quer dizer, que vida infeliz. E que não poucas vezes, meus santos, tenta muitos de nós. Isto é, você abraçou Deus, você ama a Deus, você quer servir a Deus, mas você não largou o mundo plenamente. Ainda existem coisas mundanas às quais você está apegado, que você não quer largar. E aí você não encontra felicidade em Deus, que você continua no pecado, e nem se alegra no pecado, porque como você está de alguma maneira ainda próximo de Deus, a luz de Deus mostra em que situação você se encontra. Então hoje, nesta memória do martírio de São João Batista, mártir da verdade, que preparou os caminhos do Senhor na vida e na morte, foi o precursor do Senhor na vida e na morte, que por amor a Deus e à verdade esteve disposto a defendê-la, esta verdade, mesmo com o prejuízo de si mesmo, com o sacrifício da própria vida, que nós peçamos esta têmpera, essa parresia, esta força, este entusiasmo, que não sejamos cristãos católicos mornos, inconstantes, instáveis, que ora somos de Deus, ora somos do mundo, ora somos de Deus, ora somos amorfos, né? Indiferentes, tíbios, mornos, prontos a sermos vomitados. E eu gostaria, meus santos, que isso ficasse claro, que é uma tentação muito próxima de cada um de nós. Isto é, nós somos tentados a isso, a abraçar Deus e a sua vontade à nossa maneira, e não à maneira de Deus. Então precisamos pedir a Deus, por intercessão de São João Batista, esta coragem de abraçar a vontade de Deus, né, de uma maneira grande, generosa, mesmo que isso nos custe algum sacrifício. Pois bem, então, enquanto nós vemos Herodes nessa atitude
inconstante, nessa atitude de falsidade até. Porque imagine, ele fez aquela promessa e diz, versículo 26, que quando Salomé, a filha de Herodíades, instigada pela mãe, pediu a cabeça de João Batista, diz que o rei ficou triste, mas não pôde recusar. Poderia? Como assim não poderia recusar? Primeiro, ele era o rei. Ele poderia, sim, com toda certeza, dizer, não, isso eu não posso conceder. Segundo, ele tinha prometido algo mau. Ninguém está obrigado a cumprir promessas más. Ninguém está obrigado, muito pelo contrário, você está obrigado a não cumpri-la. Se você, no momento de desatino, prometeu uma maldade, prometeu um pecado, você não deve cumprir aquela promessa, porque ela é má. Aí eu prometo que eu vou te matar. Aquela promessa foi má. Aí eu prometo que se isso me acontecer, eu vou trair a minha esposa. Essa promessa é má. Entende? Então, as promessas boas, as promessas santas devem ser cumpridas. As promessas más não obrigam ninguém. Então, ele não estava obrigado a cumprir esta promessa. Mas, versículo 26, ele tinha feito um juramento diante dos convidados e como ficaria a sua figura diante dos convidados. O que é que iriam pensar dele se ele não cumprisse aquela promessa? O que iriam falar dele pelos cantos do palácio? Então, por amor próprio, por amor à própria figura, por vaidade, ele levou à frente aquela promessa injusta e má. Meus irmãos, nós devemos pensar o que é que Deus vai pensar de mim se eu isso fizer. Como ficará o coração de Deus se eu persistir nesta atitude? Não o que as pessoas vão pensar de mim se eu isso disser e se eu isso fizer. Por quê? Porque o nosso juiz é Deus, e a quem nós queremos agradar é a Deus. Este também era o problema de Herodes. Isto é, o seu coração estava dividido não apenas porque ele selecionava aquilo que ele queria crer de acordo com as suas comodidades, mas porque também ele selecionava aquilo que ele ia fazer de acordo com os seus interlocutores, porque ele queria agradar as pessoas e não agradar primeiramente a Deus. A quem, meus santos, vocês querem agradar? Não é uma pergunta aqui retórica, é uma pergunta muito real. Responda, a quem você quer agradar? E arque com as consequências. Quando você disser, e eu espero que isso você diga, eu quero agradar a Deus, Padre. É a Deus que eu quero agradar. Então peça a Ele a força, para que quando for difícil amar a Deus, servir a Deus, defender a verdade, você, sustentado pela graça, sofra também pela verdade. Era muito fácil, gente, São João Batista não sofrer. Ele era querido por Herodes. Ele era respeitado pelo povo. Era só não tocar naquele assunto delicado. Se São João Batista selecionasse também a sua pregação, tranquilo, ele salvava a própria pele. Não a alma, mas salvava a própria pele. Ele iria pregar coisas verdadeiras, ele ia pregar coisas bonitas, ele só não ia tocar no assunto do adultério de Herodes. E isso lhe atrairia as benesses de Herodes e de Herodíades, e talvez o povo nem sequer percebesse que nesta incongruência ele se encontrava. Mas ele podia fazer isso diante de Deus?
Será mesmo que é justo e é correto que você se cale diante da injustiça, da maldade e do pecado? Não estou falando que você vai sair alardeando e condenando tudo e todos, mas daquelas pessoas que estão sob a sua responsabilidade, daquelas pessoas que fazem parte do seu convívio afetivo e social. Será que é justo que você faça vista grossa e vida que segue, que eu não quero problema, nem me comprometer? Será que com um coração assim, você pode fazer memória de São João Batista? Será que com um coração tão sem vergonha como esse, você pode dizer que está participando da missa em honra a São João Batista, que morreu pela verdade, que preferiu a Deus a todas as coisas, quando você se prefere a si mesmo, a tudo e a todos? Não, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que nos conceda um coração indiviso, um coração semelhante ao de São João Batista, que nós adiramos a Deus, que nós escolhamos a Deus e que nós peçamos a Deus a força para permanecer com Ele quando as circunstâncias da nossa vida ficarem difíceis. Eu comecei refletindo na memória de São João Batista com a frase de Santo Agostinho, e eu quero terminar com a frase de Santo Agostinho. Ele diz que 2 amores fundaram 2 cidades. Em uma moram aqueles que amam tanto a si ao desprezo de Deus. Na outra cidade, moram aqueles que amam tanto a Deus ao desprezo de si. Herodes morava na primeira, porque ele amava a si e desprezou Deus, os mandamentos, a verdade, cometendo a injustiça de matar João Batista. João Batista morava na segunda. Ele amava tanto a Deus que por Deus entregou a sua própria vida. Que nós, meus irmãos, inspirados por São João Batista e sustentados pela graça de Deus, façamos a escolha certa na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.